Haris Kairene, estamos iniciando mais um vídeo, mais uma aula, mais um momento juntos aqui no seu canal A Rota da Teologia. Nós hoje, para iniciarmos, vamos falar sobre a hermenêutica pentecostal, ou a hermenêutica conduzida ou mapeada dentro do perspecto e do prospecto do movimento pentecostal. Algo assim que nós temos que pensar, porque tem assuntos e tem peculiaridades muito significantes para nós refletirmos, tá? Então, o pentecostalismo global, né, que trata do pentecostalismo a nível mundial, tá? Ele pode nos ajudar de uma forma extraordinária para nós pensarmos e refletirmos sobre uma perspectiva que vem de dentro de nós, intrínseca, né? Sobre alguns dos tipos da experiência do Espírito, que elas estão justamente enfatizadas dentro do contexto do Novo Testamento. Então, os primeiros pentecostais, eles acreditavam que viviam no mundo, né, da narrativa mais ampla das Escrituras, aqueles que participaram e estiveram presentes ainda no movimento pós-pentecostal das Escrituras, ou seja, de Atos. Tá? Um mundo em que o sobrenatural e a escatologia eram reais. Até podemos ver isso nos próprios escritos de muitos apóstolos, como Pedro, Tiago, João, visto que a experiência carismática é uma parte importante da experiência do Novo Testamento, né? É algo que está muito latente ali dentro do Novo Testamento, né? E fornece até um ponto de partida e um pré-entendimento muito mais adequado, muito mais firme, muito mais contundente, para nós podermos perceber o texto e com a ausência dessa experiência. Não tem como você perceber, ler e sentir o texto sem essa experiência pentecostal, porque os autores estavam imergidos nessa experiência, né? Então, sugerir que os pentecostais podem oferecer essa perspectiva não é de modo algum limitá-la somente aos pentecostais. Há um sentido mais amplo da Escritura Sagrada, ela está muito latente, visível dentro do contexto do pentecostalismo e dentro do contexto até pentecostal, no aspecto de que as ênfases pentecostais e pós-pentecostais do acontecimento de Atos 2 está muito presente em toda não só a narrativa de Atos, mas também no arcabouço doutrinário das epístolas, né? É simplesmente sugerir que isso é uma ênfase distintamente pentecostal e uma ênfase que, portanto, é uma dádiva que os pentecostais historicamente têm levado a grande parte ao restante da igreja, né? As ênfases pentecostais, elas fazem uso das ênfases bíblicas genuínas, do mesmo modo que as ênfases que nós podemos dizer até anabatistas referente ao cuidado dos pobres. As ênfases evangélicas em entender as escrituras e outras partes da igreja, elas não estão contribuindo, elas estão inseridas dentro de percepções bíblicas genuínas para o restante da igreja. Então, cristãos pobres, cristãos judaicos messiânicos, membros de igrejas nas casas, membros de minorias religiosas e com frequência minorias étnicas, os que experimentaram confrontos de batalha espiritual, ou que não sofreram perseguição, ou que sofreram, ou outros aspectos que estão sempre latentes e distintivos da identidade de todos os membros da igreja, aparece dentro do contexto neotestamentário. É uma realidade também visível dentro do contexto da igreja primitiva, da igreja do primeiro século. Não é algo para realidade do século XX ou do século XXI, é algo para também a realidade da igreja do Novo Testamento, a igreja do primeiro século. Então, algo que nós temos que ver, que o pentecostalismo e o movimento pentecostal e a ação pentecostal estava presente dentro de um contexto de que a própria perspectiva empreendida pelos autores, os agiógrafos, tinha um sentido pentecostal. Tá? Por quê? Porque eles estavam imergidos pelo momento e mover da ação do Espírito no Pentecostes, a qual eles participaram. Então, o que nós temos que pensar que em muitas grandes universidades de todo o mundo, com frequência se refere a uma pentecostais
de dois modos: denominações pentecostais, né? Ou aqueles que compartilham de uma experiência, ou etos pentecostais básicos. Tá? Porém, eu defino diferente. Eu defino que o pentecostal é aquele que está dentro da experiência de Atos 2. Tá? Então, a experiência pentecostal ela está dentro do modelo Atos 2 nos primeiros pentecostais. Na verdade, não constavam organizações humanas. Alguns abandonaram a rua Azusa Street Mission, né, a missão da rua Azusa, logo que ele estabeleceu um nome oficial. Então, enquanto não tinha nome oficial, eles estavam todos, havia um número, havia uma abrangência, estavam todos mais impactados do que após surgir o nome. Então, felizmente, denominações pentecostais, desde então, forneceram organizações para missões, treinamentos, benefícios, né? O início da visão para o avivamento pentecostal, a renovação do cristianismo, o pentecostalismo global, né? Então começou a surgir uma difusão do movimento pentecostal. Então as pessoas empregavam e começaram a empregar o termo carismático dentro de uma amplitude do própria terminologia grega, que é a carismata, que é dons, né? Os dons espirituais. Tá? Algumas igrejas hoje que correspondem a essa definição evitam o termo por questões específicas, porque associam o termo, por exemplo, com o ensino da prosperidade. Mas carismático está associado justamente não com prosperidade, mas com carismata, que quer significar no grego dons espirituais, que é justamente o termo grego utilizado por Paulo dentro dos textos que ele, em Romanos 12, 1 Coríntios 12, trata sobre os dons espirituais. Tá? E outra questão muito importante nós pensarmos também que o pentecostalismo e os pentecostais, e nós pentecostais trabalhamos com a questão dos dons sobrenaturais, não é? Os dons de viés sobrenaturais. Então, a maioria dos cristãos na atualidade acredita que a diversidade dos dons bíblicos, ela continua hoje e está hoje presente. Nós não defendemos o cessacionismo, que defende que os dons eram só para o período da igreja primitiva. Nós defendemos que os dons são para hoje, né? Na maior prática, a maioria das igrejas elas estão compreensíveis do mover, e do poder e do intervir do Espírito Santo de um aspecto presente, não é? Porque sabemos que é algo presente, é algo latente, é algo visível. Então, as denominações pentecostais, elas estão presentes, elas estão visíveis, elas estão participantes, tá? E algo muito importante que as abordagens da hermenêutica pentecostal são tão diversificadas quanto os intérpretes pentecostais. Tá? Se usa frequentemente, ou tendemos a favorecer algumas abordagens hermenêuticas em que não existe esse viés, mas o viés mais apropriado para nós percebemos dentro de um contexto pentecostal é a hermenêutica, a interpretação pentecostal, que examina as particularidades históricas e as abordagens pentecostais, especialmente nos casos em que elas estão ali visíveis, para dentro de um contexto não só de Atos, mas dentro do contexto de muitas das epístolas. Né? A hermenêutica, historicamente, característica dos pentecostais, não é especificamente dos pentecostais, mas é uma hermenêutica de cunho pentecostal, que não precisa ser com algumas abordagens hermenêuticas que estão ali, muitas vezes, destinada a defender a pontos de vista teológicos, políticos ou éticos. Tá? A hermenêutica pentecostal é uma hermenêutica baseada na ação do Espírito, no mover do Espírito e no intervir do Espírito dentro da igreja e dentro da própria Escritura Sagrada. Tá? É uma abordagem mais prescritiva, uma abordagem mais espontânea, uma abordagem mais movimentada ou movida à ação do sobrenatural. Né? Chamar essa experiência de pentecostais ou não é uma questão de semântica, tá? É uma questão de olhar exegético, mas a fim de sermos fiéis às Escrituras, na capacidade da própria Escrituras, nós precisamos explicar de uma forma que muitos estudiosos da Bíblia venham a compreender que a interpretação bíblica ela tem um sentido pentecostal. No fim das contas, uma abordagem pentecostal o que é? É uma apologia da leitura dos textos cristãos, de um modo especificamente cristão.
de um modo especificamente latente ao que o Novo Testamento está expressando sobre o agir sobrenatural, sobre a atuação sobrenatural e a intervenção sobrenatural do Espírito Santo. Por isso que ali estão os dons enfatizados em Romanos, os dons enfatizados em Coríntios, a ação do Espírito Santo e a obra do Espírito Santo desde os evangelhos, nas epístolas, estão visíveis, perceptíveis, esclarecedoras. Então, o que nós precisamos pensar, refletir, é de que nós estamos dentro de um contexto bíblico. Os exegetas pentecostais, wesleyanianos, por exemplo, eles eram pessoas pautadas em uma questão da propriedade da ação de uma interpretação dentro do agir do Espírito Santo. O grande Osborne, por exemplo, insiste que o poder do Espírito Santo pode capacitar o pregador a fim de sua mensagem não seja de palavras de sabedoria humana, antes demonstrações do Espírito e poder de Deus, como está especificado até inclusive por Paulo em 1 Coríntios 2, 4 e 5. O que nós precisamos compreender que o pregador não pode só ter mensagem ou uma interpretação escriturística pautada numa questão de sabedoria, de um prospecto teórico, mas tem que ter acompanhado por demonstrações de espírito e de poder. Por isso que nós primamos por uma visão pentecostal, primamos pelo pentecostalismo global e primamos por uma interpretação séria, concisa, profunda da ação do Espírito dentro do contexto da igreja. Não é? Então é isso que nos enriquece, é isso que nos fortalece, nos amplia nessa perspectiva, a perspectiva do movimento pentecostal e do agir da ação pentecostal. Então essa é a proposta que nós temos que pensar e refletir, que o movimento pentecostal não é para ontem, o movimento pentecostal é para hoje. O movimento pentecostal é uma realidade visível, perceptível, que nós temos que compreender como uma ação proveniente do Espírito Santo desde a criação, porque desde a criação o Espírito está a agir. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós vemos a ação, a obra do Espírito sendo executada. E nós temos que primar por esta obra, porque esta obra é a obra contida e esclarecida e fundamentada dentro da Escritura Sagrada como uma obra não do Espírito, mas do próprio Deus, porque Deus também é Espírito, e porque o Espírito também é membro da Trindade e é um só Deus, um só Senhor, um só Espírito. Então existe uma unidade e dentro dessa triunidade existe sim uma ação, reação e mover e intervir no contexto escriturístico, tanto do Antigo como do Novo, da ação do Espírito, como perceptível de uma forma latente, clara, esclarecedora. Então o pentecostalismo é global, o pentecostalismo é uma realidade e a hermenêutica pentecostal é sim a escritura do Novo Testamento, do Antigo Testamento, numa perspectiva pentecostal, clara, crendo e defendendo o sobrenatural.